Correção do primeiro exercício. Escreva no caderno as matrizes. A e J 2 por 3, tal que A e J é igual a I ao quadrado mais J ao quadrado. Então, nesse caso aqui, nós temos uma matriz 2 por 3, que significa 2 linhas, 3 colunas. E a lei de formação dessa matriz é I ao quadrado mais J ao quadrado. Primeira coisa, tem que montar o esqueleto da matriz, que é 2 por 3. Então, eu tenho aqui os elementos. A1, 1, linha 1, coluna 1. A2, 1, linha 2, coluna 1. A1, 2, linha 1, coluna 2. A2, 2, linha 2, coluna 2. A1, 3, linha 1, coluna 3. E A2, 3, linha 2, coluna 3. Pronto, eu já tenho aqui a base para montar a minha matriz 2 por 3, respeitando a lei de formação, I ao quadrado mais J ao quadrado. Para facilitar a resolução desse problema, montem uma tabela do mesmo tamanho da matriz de vocês, como essa que eu vou colocar aqui, ó. Então, eu tenho uma tabela com os mesmos valores, ó, A1, A2, 1, A1, 2, A2, 2, A1, 3 e A2, 3. E aí, eu só vou fazendo as operações. A vantagem de montar uma tabela como essa é que os resultados já ficam na posição certinha. E aí, na hora de montar a matriz, vocês não vão se confundir. Então, vamos aqui a primeira resolução do A11 ou A11, para ficar mais fácil de falar. I ao quadrado, o meu I vale 1, J ao quadrado, o meu J também vale 1. Então, ficou 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado, que também é 1, vai dar 2. Aqui na linha de baixo, linha 2, coluna 1. I ao quadrado, o I vale 2, o J vale 1. Então, ficou 2 ao quadrado, 4. Mais 1, 5. E assim por diante, pessoal. Vocês vão elevar os 2 ao quadrado e depois somar. E aí tem os resultados aqui, ok? Depois, feito isso, cada um deles, vocês tiram os elementos aqui da tabela e já coloca na mesma ordem na matriz resultante. E esse aqui é o resultado da nossa matriz. Agora aqui, ó, letra B. A é igual a IJ 4 por 2, ou seja, 4 linhas e 2 colunas, tal que a IJ é igual a 2I ao quadrado menos J. Prestem muita atenção aqui. Quando você tem uma potência, primeiro você vai fazer aqui I elevado ao quadrado e depois multiplica por 2. E aí, depois faz menos o valor do J. Então, vamos montar aqui a base da nossa matriz, com 4 linhas e 2 colunas. Então, eu vou ter ela neste formato aqui, ok? Então, aqui, ó, uma linha, 2 linhas, 3, 4. Uma coluna, 2 colunas. Aí, se perguntar, mas de onde que eu tirei esses números pequenos que eu coloco aí? Esses números vão variar de acordo com a quantidade de linhas e de colunas. Se eu tivesse 5 linhas aqui, o meu número aqui de baixo ia ser 5, 1, porque são 5 linhas, coluna 1. 5 linhas, coluna 2 e assim por diante, ok? Então, vamos lá. Mesma estrutura da de cima, vou montar uma tabela com as resoluções para ficar mais fácil. O interessante é a tabela do mesmo tamanho da matriz. Olha só a minha tabela. 1, 2, 3, 4 linhas e 2 colunas. Por quê? Porque daí os resultados já vão aparecer na ordem certinha para não confundir na hora de colocar na matriz. Então, olhem aqui como que ficou. Linha 1, 1 ao quadrado, menos o valor do J, que é o valor da coluna 1, que é 1 também. Então, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, aqui, pessoal, A2, 1. Então, ó, o primeiro número aqui na coluna inteira, ó, vai ser 2, porque a gente vai respeitar aqui a equação. Aí, reparem, ó, o segundo número da operação é o número
que eu tenho aqui da linha, olha, tá vendo? Então, vai dar certinho. Então, aqui, ó, eu vou ter 2 ao quadrado é 4, vezes 2, 8, menos 1, 7. E assim por diante, tá, pessoal? Feito todos os cálculos aqui, basta colocar na matriz na mesma ordem que eles aparecem. E tá aqui prontinha a matriz. Vamos para o próximo exercício. Escreva no caderno a matriz quadrada a 2 por 2 ou de ordem 2. Quando vocês têm uma matriz que tem o mesmo tanto de linhas e o mesmo tanto de colunas, ela é uma matriz quadrada, ela pode ser 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante, ok? E aqui, elemento genérico e lei de formação vai ser a mesma coisa. Então, eu tenho aqui A e J igual a 4 vezes I menos 2 vezes J mais 3. Então, tem bastante cálculo aqui para fazer. Primeiro, monta a matriz. Depois, vai montar a tabela, igual eu fiz no exercício anterior, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a matriz 2 por 2, duas linhas e duas colunas. Montei uma tabela também 2 por 2, ó, duas linhas e duas colunas. E fiz todos os cálculos, olhem aqui, mantém fixo os valores da equação, aqui, ó, o 4, tá aqui em todos, ele vai aparecer. O número 2 aqui, ó, ele tá multiplicando em todos aqui também. E o mais 3, ele também aparece em todos. Então, esses valores são fixos, porque são da equação. Quem que eu vou alterar? Somente o I e o J. Então, quem são o I e o J? Por exemplo, aqui no A11, I vale 1, J vale 1. No A21, I vale 2, J vale 1. Somente esses números que eu tô alterando aqui. E aí sim, posso resolver minha equação. Prestando atenção na ordem. Primeiro resolve as multiplicações, depois a subtração e a adição. Então, ó, por exemplo, aqui no A21, 4 vezes 2, 8, 2 vezes 1, 2. 8 menos 2, 6. 6 mais 3, 9, ok? Feito todos os cálculos, basta colocar aqui cada um na sua posição, do mesmo jeito que eles estão aparecendo aqui na minha tabela, eu vou colocar aqui na matriz. Seguindo aí para o exercício letra B, é uma matriz 3 por 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas, ok? Essa eu vou ter que fazer I elevado ao cubo menos 2 vezes J. Vamos lá montar a tabela para ficar fácil a resolução. Então, eu tenho aqui, ó, linha 1, coluna 1. 1 ao cubo menos 2 vezes 1. Lembrando que um número elevado a 3 é ele vezes ele vezes ele de novo. Então, aqui vai ficar 1 vezes 1 vezes 1, que resulta em 1. 1 menos 2 vai dar menos 1. Agora aqui, ó, A21, linha 2, coluna 1. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, que é 8. Então, tá aqui, ó, 8. Menos 2 vezes 1, que deu 2. 8 menos 2, 6. Então, pessoal, aí vocês vão efetuando esse cálculo em todos os elementos. Finalizando, é só colocar cada elemento na sua posição na matriz, ok? Vamos passar para o próximo. Agora são os exercícios da apostila. Aqui já tá a correção, tá, pessoal? Porque é o mesmo sistema dos exercícios anteriores. Então, anotem a correção. Se houver alguma dúvida nesses resultados, porque não bateu com os exercícios de vocês, pode me procurar, manda uma mensagem que eu tiro a dúvida. Agora, eu vou falar com vocês da letra E, porque a letra E a gente não tinha visto ainda esse formato. Então, como que faz a letra E? Olha só a diferença. Ela é uma matriz E e J 4 por 3, isso aqui vocês já sabem, são 4 linhas, 3 colunas, onde E e J é igual. Agora, isso aqui é uma condição de existência. Se I for maior ou igual a J, você vai colocar 2
naquela posição. Se I for menor que J, você vai colocar menos 1 na posição. Aí, como assim? Primeiro, monta a base da matriz. Toda vez que tiver uma lei de formação, monta a base da matriz baseado nisso aqui, 4 linhas, 3 colunas ou conforme o exercício pedir. Então, vamos montar. Então, aqui tá a nossa base com 4 linhas e 3 colunas, certo? Agora, o que vai acontecer? Eu vou ver o que atende essa especificação, se I for maior ou igual a J. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, no E11, I é igual a J. No E21, o I é maior que J. Então, ainda está atendendo essa especificação. Ou seja, onde está aqui que eu estou marcando, eu vou colocar o número 2, porque ele está atendendo essa especificação. I é maior ou igual a J. E aqui, ó, no E31 também, E41, E22, E32, E42, no E33 e no E43. Então, todos esses que apareceram em verde, o I é maior ou igual ao J. Então, lá na nossa matriz resultante, eu vou colocar o número 2. E esses que sobraram? Esses, o I é menor que o J. Então, esses valores vão ser menos 1. Então, aqui no E12, E13 e E23, eu vou colocar menos 1. Vamos ver como ficou? Esse é o resultado. Então, eu tenho aqui todos onde a posição o I era maior ou igual a J, vale 2. E onde o I era menor que o J, vale menos 1.